Saudações a todos. O meu nome é João Henrique. Eu, Pedro Chaves e o Danilo França formamos o grupo Paidagogos do Instituto A Vez do Mestre, curso de Pedagogia à Distância da Faculdade Cândido Mendes. O trabalho que vamos apresentar é uma simulação solicitada pela professora Maria Tereza de Oliveira, da disciplina Educacional 2. Nessa simulação, o grupo deverá fazer de conta que, após minuciosa análise, nós diagnosticamos a existência de determinado problema que envolve a sustentabilidade de uma empresa. E dentro dessa instituição, nós deveremos elaborar um projeto cujo objetivo é propor alternativas para os problemas apontados. Dentro do nosso grupo, 2 dos integrantes são oriundos de empresa estatal, de modo que faz parte da nossa realidade os problemas que essas empresas passam, sejam as estatais, sejam aquelas que foram privatizadas durante o programa de desestatização do governo. Um dos problemas que conhecemos foi inclusive notícia do jornal O Globo, que veiculou que mais ou menos 30% da força de trabalho dessas empresas estão para se aposentar nos próximos 5 anos. Esse grande número de pessoas, ao se aposentarem, vão gerar problemas de descontinuidade da empresa. Como entendemos que a sustentabilidade deve-se não apenas a razões ecológicas, mas de todo o meio ambiente que está circundando a empresa, inclusive aqueles que, por fatores internos, podem causar a sua perda de competitividade, resolvemos eleger esse problema para tratar. Problema encontrado: possibilidade de perda de capital intelectual devido ao grande número de empregados que estão prestes a se aposentar. Pela transparência, pode-se verificar que 32,25% dos empregados irão se aposentar nos próximos 5 anos. Além disso, desses 32,25% de funcionários que irão se aposentar nos próximos 5 anos, 90% são de profissionais sêniors, ou seja, dos profissionais mais experientes da empresa. Dessa forma, pelo cenário mostrado, a perda do conhecimento técnico devido à saída de funcionários por aposentadoria é bastante real. Identificado o problema, vamos passar para o tratamento do mesmo. Para o tratamento do problema, escolhemos a técnica dos 5 porquês, de onde, para cada pergunta que se faz, se obtendo uma resposta, essa resposta vira a pergunta seguinte, até que, no máximo em 5 porquês, se chegue às causas básicas. Desse modo, por que existe a possibilidade de perda do capital intelectual? Porque os empregados que estão em vias de se aposentar tendem a levar o conhecimento adquirido ao longo do tempo junto com eles. Porque os empregados que estão em vias de se aposentar levam o conhecimento adquirido ao longo do tempo junto com eles? Porque não existe um sistema eficaz de transmissão de conhecimento e também porque, ao se desligar da empresa, se aposentando, é muito mais vantajoso para o empregado do que manter o vínculo empregatício. Porque o desligamento da empresa é mais vantajoso do que a manutenção do vínculo empregatício. Porque, caso fique doente ou sem trabalhar por mais de 90 dias, perde direito à assistência médica e não terá complementação do auxílio-doença. Solução do problema: criar um instrumento que torne eficaz a transferência de conhecimento e tornar mais atraente a manutenção do vínculo empregatício do empregado ao se aposentar. Assim, se tem 2 linhas de ação. Uma delas é criando instrumentos eficazes para a transferência do conhecimento, outra delas, ações propostas. Tornar mais eficaz a transparência de conhecimento dos funcionários nos próximos 2 anos. Para isso, a gente desmembra essas ações em
Mesclar equipes com funcionários sêniores, plênios e júniores. Com a mescla, se naturalmente os profissionais mais experientes passem a sua experiência para os profissionais mais jovens no próprio dia a dia. Outra ação seria dar incentivo financeiro aos especialistas naturais para que ministrem cursos de multiplicação interna. O que são os especialistas naturais? São funcionários que, por fazerem determinada coisa durante muito tempo ou por trabalharem num determinado processo durante muito tempo, eles acabam virando especialistas naquele processo ou naquele tipo de trabalho. No caso, a administração de curso permite que os funcionários mais novos aprendam com os funcionários mais velhos, principalmente com esses especialistas que são reconhecidos pelos seus pares como pessoas que fazem determinada coisa por excelência. Nessa linha seria garantir que todos os funcionários fossem treinados no sistema de padronização da empresa. Toda empresa tem um sistema de padronização. No entanto, nem sempre todos os funcionários estão treinados nesse sistema. Muitos não sabem colocar um padrão dentro do sistema, muitos não sabem sequer consultar o sistema. Outra ação seria mapear os processos críticos que são os responsáveis pelo resultado do negócio e implementar a padronização necessária para a garantia da continuidade da excelência. Ou seja, seriam padronizar os processos que são críticos para o bom andamento do negócio. Incentivar o uso do sistema de padronização para registrar as rotinas. Esse incentivo não precisa ser financeiro, ele pode ser através de elogio público, pode ser também através de botar uma placa com o nome do funcionário que conseguiu colocar dentro do sistema maior número de padrões relevantes, pode ser noticiando que determinada coisa está sendo feita por determinado funcionário. Esse tipo de incentivo geralmente não custa nada e muitas vezes eles têm um grande efeito dentro da empresa. Outra parte da solução do problema é tornar mais atraente a manutenção do vínculo empregatício do que o desligamento da empresa quando se dá a aposentadoria, e isso daí se daria ainda esse ano. Nessa ótica, nessa linha, estariam se criando incentivos para que o empregado, ao se aposentar, resolva continuar trabalhando. Esse incentivo pode ser um incentivo salarial, por exemplo. Quem continuar trabalhando vai ganhar um salário a mais durante o ano, uma espécie de 14º salário. E o pagamento de 50% do seguro pela perda de remuneração caso o empregado fique, já que ele não vai ter a complementação do auxílio-doença, e é muito difícil mexer em regras de aposentadoria de previdência privada, é mais fácil pagar um seguro ou arcar com parte do seguro por perda de remuneração do empregado. Ou seja, se o empregado ficar doente, ele recebe uma quantia X do seguro para poder compensar a perda salarial, para poder propiciar ele a comprar remédio ou fazer algum tipo de despesa que ele vai ter devido à sua doença. Bem, muito obrigado a todos.